organizar aí para os estudos, lembrem que não é porque estamos em casa que vamos ficar aí só jogadão no sofá, beleza? É importante que tenhamos uma rotina equilibrada, né? Que a gente consiga aí intercalar estudo com atividade de lazer, com atividade física, faz aquela ginástica na sala mesmo, escuta uma música legal, assiste um bom filme, mas não deixe de estudar também. E nessa terceira semana nós vamos estudar sobre a taxa de variação e o estudo do sinal da função afim. Esses assuntos eles são abordados lá no livro didático de vocês, da página 69 até a página 74. Então, embora eu vá fazer aqui uma síntese, né, apontando os principais pontos desse assunto, é super importante que vocês façam a leitura lá do livro, né, para vocês aprofundarem aí os conhecimentos de vocês, beleza? Então vamos iniciar? Falando um pouquinho aqui sobre a taxa de variação de uma função, né? O que é isso? O que é essa taxa de variação? Então observe o seguinte, a taxa de variação ela vai indicar o comportamento da função, ou seja, o quanto essa função aumenta ou diminui conforme eu aumento aqui os valores da variável x, beleza? Então notem o seguinte, que nós podemos ter uma taxa de variação que faz essa função crescer e uma taxa de variação que faz essa função decrescer. Então esse aí é um ponto importante, a gente já vai identificar cada um desses casos. Então vamos olhar aqui para o primeiro caso. Então, no primeiro caso aqui, o que acontece? Quando eu aumento uma unidade aqui no x, ou seja, eu vou do 0 até o 1, o que acontece aqui no eixo y? O que acontece com o valor f de x? Ele aumenta 10 unidades, ok? Quando eu aumento aqui mais uma unidade para o x, então eu vou mais uma unidade para frente aqui no x, o que acontece com essa função? De novo ali, de novo ela vai aumentar 10 unidades. Certo? Então ela foi do 0 até o 10 quando eu aumentei 1. Quando eu aumentei 1 de novo, do 1 para o 2, ele aumentou 10 novamente. Então foi lá do 10 até o 20. Tá ok? Então, essa quantidade de unidades que o y aumenta quando eu aumento uma unidade no x é o que nós chamamos de taxa de variação da função. Então qual que seria a taxa de variação dessa função aqui? Ela seria o seguinte. Eu vou chamar aqui de A, essa taxa de variação, beleza? Então, o A é igual à quantidade aqui que foi variada no Y, certo? Ou seja, vamos pegar esse pedacinho aqui para analisar. Então, ela foi do 10 para o 20, ou seja, ela variou aqui 20 menos 10 unidades. Então, eu faço esse menos esse para ver o quanto ela variou aqui. Certo? E divido pelo quê? Por 2 menos 1, que foi a variação no eixo x. Certo? Fazendo as contas aqui, nós vamos ter o quê? Que a taxa de variação A aqui, ela vai ser igual a 10 sobre 1 e, portanto, igual a 10. Então, o que significa essa taxa de variação A igual a 10? Né? Que a cada unidade que eu aumente aqui no eixo x, ela vai aumentar 10 unidades no eixo y, ok? Beleza até aí? Então vamos ver aqui qual que seria, usar a mesma ideia para ver qual que seria a taxa de variação da função g de x agora, para essa função amarela aqui. Então vamos lá, olha só o que vai acontecer. Então para essa função aqui em amarelo, para a função g de x, o que nós temos? Que para cada deslocamento de uma unidade que eu tenho aqui no eixo x, né? Para cada unidade que eu aumento aqui no eixo x, o que vai acontecer? Vai diminuir 5 unidades aqui no eixo y. Então veja, foi do 5 para o 0, aí quando eu aumentei mais uma, ó, fui do 1 para o 2, ela foi agora lá para menos 5. Então diminuiu 5 novamente, certo? Então qual que seria a taxa de variação dessa função aqui que eu fiz agora para vocês? Seria a seguinte. A taxa de variação, vou chamar aqui de A1, tá? Só para diferenciar ali. Ela vai ser igual. Qual foi a variação no eixo Y? Foi 0 menos 5, beleza? Então é sempre assim, ó. Eu fui do 0 para o 1 e aqui eu fui do quê? Do 5 para o 0. Então é a posição final menos a posição inicial para a gente ver o quanto ela variou. Então ela chegou lá no 0 e partiu do
5. Então essa foi a variação dela. Beleza? E ela chegou lá no 1 e partiu do 0. Então é sempre a posição final menos a inicial aí para a gente calcular a taxa de variação. 0 menos 5 é menos 5, 1 menos 0 é 1. Então a taxa de variação aqui que eu chamei de A1 da função g de x é menos 5. Beleza? Então observem o seguinte, o que significa essa taxa de variação menos 5? Significa que a cada unidade que eu aumento aqui no x, eu diminuo 5 unidades aqui no eixo y, aqui na função no g de x, tá ok? Então notem, do 0 para o 1, o que aconteceu? Eu diminuí 5 unidades, do 1 para o 2, eu diminuí 5 unidades, e se eu continuar aqui, né, lá no menos 10, eu estaria aqui no 3. Então se eu fosse do 2 para o 3, eu ia diminuir mais 5 unidades, né? Daqui para baixo mais 5 unidades. Então nós estaríamos lá no menos 10 e 3, ok? Tranquilo até aí? Então vejam o seguinte, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Observe que uma taxa de variação ela ficou positiva e a outra taxa de variação ela ficou negativa, ok? Então além de indicar, né, o quanto essa função aumenta ou diminui, a gente consegue identificar a partir da taxa de variação se ela é uma função crescente ou se ela é uma função decrescente. O que significa isso? Se aumentando o x eu aumento uma certa quantidade de unidades, então ó, se ao aumentar o x eu também aumento o y, nós dizemos que essa função ela é crescente e a sua taxa de variação, portanto, é positiva. Se ao aumentar o eixo x eu diminuo o y, certo? O que acontece? Nós dizemos que essa função ela é decrescente e, portanto, a sua taxa de variação ela é negativa. E para fechar essa primeira parte, só chamar a atenção de vocês para o seguinte, que essa taxa de variação da função afim, ela vai ser sempre constante. O que significa isso? Que independente do intervalo que eu pegue aqui, vejam que aqui eu escolhi fazer as contas com esse intervalo, do 1 até o 2. Aqui eu fiz as contas do 0 até o 1. Então, independente do intervalo que eu pegue, ela sempre vai aumentar ou diminuir a mesma quantidade. Beleza? E uma última observação que eu gostaria de fazer aqui com vocês em relação à taxa de variação é a seguinte, que quanto maior for a taxa de variação de uma função, mais rápido ela vai crescer, né, caso seja uma função com taxa de variação positiva, uma função crescente, ou mais rápido ela vai decrescer. Vamos considerar aqui o caso em que a taxa de variação é positiva. Então, quanto maior for essa taxa de variação, mais rápido essa função vai crescer. Então, observe o seguinte, que para essa variação aqui, ó, do x1 até o x2, eu tenho a função f de x aqui, certo? E a função f de x, deixa eu mudar de cor aqui, deixar a rosinha aqui, ó. A função f de x, ela cresceu esse pedacinho azul aqui apenas, certo? Então aqui eu tenho f de x1, ok? Ó, para x1 eu tenho esse ponto aqui, f de x1, e para o x2 eu tenho f de x2, que é esse ponto aqui. Portanto, o crescimento dessa função foi quanto? Foi esse pedacinho aqui apenas, esse pedacinho azul, certo? E veja que essa reta está bem menos inclinada do que a reta amarela aqui da função g de x. Agora note o seguinte, olha a função g de x. Para o mesmo intervalo aqui, do x1, ó, o g de x1 está aqui, e o x2, o g de x2 está aqui em cima. Então, para essa mesma variação aqui, olha o quanto a função g aumentou, olha quantos valores de g aumentaram. Então, a variação aqui foi bem maior do que aqui, concorda? Então, essa aqui é a variação da função f e aqui da função g. Então, o que nós podemos afirmar aqui? Que a taxa de variação da função g, ela é maior do que a taxa de variação da função f, porque ela está crescendo muito mais rápido aqui os valores de y, né? No caso aqui, os valores de g de x estão crescendo muito mais rápido do que os valores de f de x, ok? E aí uma última coisa ainda que eu gostaria de comentar é o seguinte, que eu chamei ali a taxa de variação de a. Por que eu chamei ela de a? Foi intencional isso, né? Então lembrem lá que a nossa função afim, ela tem essa cara aqui, f de x igual a ax mais b. E a taxa de variação, ela é exatamente
esse coeficiente aqui que multiplica o x. Então, toda vez que vocês olharem lá para a representação algébrica de uma função afim, vocês já conseguem identificar direto a taxa de variação dela, que é justamente esse coeficiente a, beleza? E aí a gente consegue caminhar nas duas vias, certo? Só olhando aqui eu já consigo ver, né, qual é a taxa de variação, mas aí olhando lá para o gráfico eu consigo descobrir qual é essa taxa de variação e determinar então qual é a lei de formação dessa função, que foi o que a gente fez aí na aula anterior. Então eu posso tanto partir daqui para chegar no gráfico, mas posso partir do gráfico para chegar aqui também, beleza? Então aqui nós temos o A do f de x e do g de x nós teríamos aqui, por exemplo, vou chamar de A1x mais B1, só para a gente diferenciar aqui a taxa de variação das duas funções, tá ok? Então o que acontece aqui? A taxa de variação de f ela é menor do que a taxa de variação de g, conforme eu já falei ali para vocês. Então nós podemos dizer aqui que o A1 ele vai ser maior do que o A, nesse caso aqui, considerando essas duas funções que eu representei graficamente. Então, duas coisas aí para vocês fazerem. Graficamente, vocês vão observar qual é a função que tem a maior taxa de variação pela inclinação da reta. Então, quanto mais inclinada a reta, maior é a taxa de variação. E olhando para a representação algébrica da função, vocês vão identificar qual é a taxa de variação e qual é a maior taxa de variação, olhando para o coeficiente aqui, A, né, aquele que multiplica o x. Ok? Então é isso, gente. Sobre taxa de variação, essas informações aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. E agora nós vamos falar sobre o estudo do sinal da função, né? Então o que é fazer o estudo do sinal de uma função? Vamos falar aqui especificamente da função afim, mas isso é válido também para outras funções, né? Então o que é fazer o estudo do sinal? É dizer quando essa função ela é positiva, ou seja, quando ela é maior do que zero, e quando que ela é menor do que zero. Em outras palavras, para que valores de x que eu tenho essa função maior que zero e para quais valores de x que eu tenho essa função menor do que zero. Vamos ver a representação gráfica aqui que eu acho que fica um pouco mais claro, beleza? Então notem o seguinte, para esses valores de x aqui, ó, daqui para trás, essa função ela está para baixo do eixo x, ou seja, ela está negativa. Então lembre que o eixo y aqui, onde nós vamos ter o f de x, ele é positivo daqui para cima e ele é negativo daqui para baixo. Então, para esses valores de x aqui, até chegar nesse ponto, a função está toda para baixo do eixo x. Então, ela é negativa. Então, aqui f de x é menor do que zero. Daqui para frente, ela vai ser positiva, ou seja, ela vai ser maior do que zero. Tá ok? Então, fazer o estudo do sinal da função é determinar exatamente para que valores de x essa função é maior que zero, ela é positiva, e para quais valores de x ela é menor do que zero, ou seja, ela é negativa. Um último ponto antes da gente ir para o exemplo é o seguinte, veja que aqui eu falei que a partir daqui acontece uma coisa e a partir desse mesmo ponto acontece outra coisa. Então vejam que esse ponto aqui, ele é um ponto chave, ele é um ponto extremamente importante para que a gente possa fazer aí o estudo do sinal. E sabem que ponto que é esse aqui? Se vocês lembrarem, lá foi a última coisa que a gente falou aí na aula da última semana. Ele é o zero da função. Né? Lembram lá? O que é o zero da função? É o momento em que a função corta o eixo x. Beleza? Ou seja, quando f de x é igual a zero. Então vamos lá, por exemplo, a gente já vai lembrar aí como que determina o zero da função, então como que a gente identifica esse ponto e trazer a resposta então para uma questão aí que envolve o estudo do sinal de uma função afim. Então como exemplo, vamos lá para a página 71 do livro didático, questão 7, que diz o seguinte: estude o sinal das seguintes funções. E o item A é a função f de x igual a menos 4x mais 7. Então, lembrando ali, né, o que é fazer o estudo do sinal da função? É nós determinarmos ali para quais valores que essa função é maior do que zero, para quais valores que ela é menor do que zero. Então, qual que é o ponto crucial aí? Qual que é o ponto inicial para a resolução dessa questão?
é descobrir justamente quando que essa função ela é igual a zero, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro ponto é esse. Descobrir quando que essa função ela é igual a zero. Então vamos lá. Lembrando aí como que calcula o zero da função. Nós pegamos aqui f de x e fazemos igual a zero. Só que quem que é o f de x? É o menos 4x mais 7. Então isso aqui tem que ser igual a zero. Tá ok? Então vai ficar o quê? Que x é igual a menos 7 sobre menos 4, ou seja, x é igual a 7 quartos. Tá ok? Então o zero da nossa função é x igual a 7 quartos. Então o que que isso significa? Que nós temos lá, vamos pensar aqui graficamente. Então nós temos aqui uma função e ela vai cortar o eixo x nesse ponto aqui, que é o ponto 7 quartos. Tá ok? Então, depois desse ponto a função vai ser maior que zero ou menor que zero, e antes desse ponto ela vai ser maior que zero ou menor do que zero. Aí, pessoal, é o seguinte, só isso não adianta, né? A gente chegou aqui nesse ponto, a gente sabe que a função corta o eixo nesse ponto aqui, mas agora nós precisamos saber o seguinte, se essa função ela está vindo nesse sentido aqui, se ela está crescendo ou se ela está decrescendo. E é aí que é importante o assunto que nós acabamos de estudar, que envolvia ali a taxa de variação da função. Então o que que nós vimos? Que se a taxa de variação é positiva, quanto mais eu aumento o x, mais a função aumenta, ou seja, ela é crescente. Se a taxa é negativa, ela é decrescente. Então, conforme eu vou aumentando o x, a função ela vai diminuindo. Então, primeiro passo, calcular o zero da função. Descobrir aonde que essa função vai cortar o eixo x. Passo 2, identificar se essa função ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, vamos lá. Essa função aqui, qual que é a taxa de variação dela? A taxa de variação dela é menos 4. Ou seja, essa função ela é uma função decrescente. Então, ela vai vir aqui de algum lugar e vai cortar esse eixo x exatamente nesse ponto aqui, ok? Então essa aqui é o gráfico, né, da nossa função. Esse aqui é o gráfico que a gente vai analisar então para fazer o estudo do sinal. Ah, tem que fazer o gráfico sempre? Eu acho que fazer um esboço assim ajuda bastante, tá? Mas depois se já tiverem com prática, se não quiser, não tem problema nenhum. Então vamos lá, o que acontece? Veja que para esses valores de x que estão aqui para trás, o que acontece? A função f de x ela está para cima do eixo x, certo? Então os valores de y eles estão positivos. Então aqui a função é positiva. Aqui nós temos f de x maior do que zero. Daqui para frente, o que acontece com a função aqui? Os valores dela ficam para baixo do eixo x, ou seja, todos esses valores aqui são negativos. Então, para esse ponto aqui, nós temos que f de x, então, é negativo, ele é menor do que zero. Então, esse é o estudo do sinal da função. E como que nós trazemos aí a resposta para essa questão? Nós dizemos assim, que f de x é maior que zero quando? Quando x ele é menor que 7 quartos. Então, f de x maior que zero implica em x menor que 7 quartos. Então, o que significa isso que eu escrevi aqui? Que toda vez que o x for menor que 7 quartos, o resultado da minha função vai ser sempre positivo. Então, posso calcular o valor numérico de qualquer valor aqui menor do que 7 quartos, né? Que a função sempre vai trazer como resultado um valor positivo. Quando o f de x ele vai ser menor do que zero? Então, conforme nós vimos aqui graficamente, para todos os valores de x que são maiores do que 7 quartos. Então, quando o x for maior
do que 7 quartos. Então vejam, daqui para frente, então para qualquer valor maior aí do que 7 quartos, para 2, por exemplo, se vocês calcularem o f de 2 aqui, esse valor ele vai ser negativo. Vamos fazer isso aqui só para vocês verem rapidinho. Para x igual a 2 seria menos 4 vezes 2, dá menos 8, menos 8 mais 7 daria menos 1, tá certo? Então note que interessante aqui. Para qualquer valor maior realmente do que 7 quartos, esse valor aqui vai ser sempre um valor negativo. Então essa daqui é a solução aí da questão 7, o item A. E agora que vocês já sabem então o que é a taxa de variação de uma função, como encontrar essa taxa de variação e além disso, como fazer o estudo de uma função afim, que tal praticar um pouco? Então é o seguinte, resolvam lá as atividades de 1 a 8 das páginas 70 e 71 do livro didático e também as questões que ainda não resolveu lá da seção Hora de Estudo, que estão lá nas páginas 73 e 74. E além disso, lá no livro de atividades, vocês vão resolver as questões da 18 até a 25, que iniciam lá na página 42. E para finalizar o estudo dessa semana, eu sugiro que vocês façam o seguinte, que vocês terminem de completar o quadro lá da seção Organize as Ideias, que está na página 72. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Encerramos aí mais uma semana. Espero que vocês fiquem bem, não desanimem, continuem focados, continuem mantendo aí uma rotina equilibrada. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau!